Boa noite, estamos iniciando mais uma aula do Centec Peniel, da disciplina Contextualização Missionária. Essa é a disciplina a aula número 6, nossa última aula desse módulo, e hoje nós vamos a nossa aula vai estar baseada numa obra do Ronaldo Lidório, que na atualidade, dos escritores mais recentes, é uma das melhores referências quando se trata de teologia bíblica da contextualização. Então, observem que já o título da obra dele não é simplesmente contextualização bíblica, mas ele parte de uma teologia bíblica para a contextualização. E como nós vimos na aula de ontem, isso também é muito importante, porque não vai nunca existir contextualização se não houver um real, profundo, verdadeiro conhecimento das doutrinas bíblicas e do Evangelho, como nós já vimos anteriormente. Então, nesta aula nós vamos ver que teologia e missiologia andam juntos para que possa acontecer uma contextualização real diante dos povos e das culturas. Então, na aula de hoje, nós vamos tratar de comunicando o Evangelho com fidelidade à revelação e à relevância cultural. Nessa imagem que nós estamos vendo, que vemos uma ponte bem estilizada, nós vemos que existe uma revelação e a revelação é a palavra de Deus. E é essa revelação que precisa ser levada para todos os povos. Quando Jesus deu a grande comissão para os discípulos e para a igreja, ele disse que devemos pregar o evangelho a toda criatura. Ir por todos os lugares e pregar o evangelho a toda criatura. Então, nós partimos com a revelação. É impossível fazer qualquer trabalho missionário, qualquer tentativa de cumprimento da grande comissão, se nós não partirmos disso, a revelação que nós temos. A revelação é a palavra de Deus, e é dessa palavra que vai nascer o conteúdo e a teologia que nós precisamos utilizar junto com a missiologia para que possamos, então, alcançar todos os povos. Aí nós vamos ver que as muralhas, as cercas aí dessa ponte são a tradução. Eu tenho uma revelação e eu preciso traduzir essa revelação para que todos os povos possam entendê-la. No caminho da ponte, né, a ponte propriamente dito, o assoalho da ponte é o texto bíblico. E esse arco que sustenta a ponte por baixo seriam as conexões. Então, é uma coisa intrínseca, é uma coisa que demanda bastante estudo e é difícil de colocar na prática, mas é possível e assim tem que ser. Precisa partir da revelação e a consciência dessa revelação é que vai conduzir todo o restante do que vai acontecer. Outra vez, definindo o desafio, já ouvimos falar disso em todas as aulas, contextualizar é tentar comunicar a mensagem de forma fiel à sua revelação e de maneira significante e aplicável nos distintos contextos. Então, nós temos de um lado da balança a fidelidade à revelação, que nós precisamos manter a qualquer custo, sustentar a qualquer custo, e do outro lado da balança nós temos a inteligibilidade humana. E a contextualização vai se dar exatamente quando há esse equilíbrio que leva a essa revelação através da inteligência humana para que todos possam compreendê-la. Qual é o objetivo? Tornar o evangelho humanamente inteligível sem perder a fidelidade teológica. Então, quando se fala de contextualização, o grande desafio que está diante de qualquer missionário e pregador do evangelho, em qualquer cultura, é esse: tornar o evangelho humanamente inteligível, sem perder a fidelidade teológica. Então, essa revelação dada por Deus,
ela precisa ser transmitida através da inteligência humana, através do ser humano. Deus escolheu seres humanos para levarem essa revelação para todos os povos. E os instrumentos que vão ser justamente os portadores dessa revelação é que precisam permanecer fiéis a essa teologia bíblica e ao mesmo tempo ser compreensíveis, ser possível entender o que essa revelação diz. E aí existem duas chaves de tradução, e isso aqui é muito importante. Existe a língua, o idioma, que são os códigos verbais, as palavras, a forma como as pessoas se comunicam, é a língua mesmo, a comunicação linguística, a comunicação através do idioma. E existe a cultura, que são os códigos de significado. Então, na língua, nós temos códigos verbais, mas a cultura é quem vai nos dar os significados desses códigos na prática. Então, quando eu vou fazer uma tradução dessa revelação bíblica para qualquer cultura que seja, eu não posso simplesmente me preocupar com os códigos verbais. Eu preciso também entender quais são os significados desses códigos verbais para que a comunicação seja clara e eficiente. Então, não basta idioma, é preciso também entender a cultura. São dois elementos importantes para que essa revelação seja transmitida de forma fiel a todos os povos. A base bíblica é Mateus 24, 14. Ali nós temos algumas palavras, né, em grego que vão nos mostrar esse caminho para esse testemunho, para essa tradução da revelação do evangelho, da verdade bíblica para todos os povos. A primeira palavra que aparece no texto é querigma. Querigma significa proclamação audível e inteligível. Então, é um anúncio, não é uma fala, é um anúncio, como os arautos costumavam fazer, que proclamavam em alto e bom som, e de forma clara e compreensível a mensagem que eles tinham que anunciar. Então, esse é o sentido que Jesus dá quando ele fala aqui em Mateus 24, 14. Então, a primeira base bíblica para essa contextualização e essa tradução eficiente é o querigma, a proclamação audível e inteligível. E para fazer essa proclamação, observe que é o primeiro passo. Eu dependo do idioma e eu dependo de entender o significado deste idioma, para que eu possa ser compreensível, para que a minha mensagem seja inteligível. Depois, então, vem outra palavra que é usada, que é martíria. Martíria é a palavra usada para falar de testemunho. Sereis minhas testemunhas, diz lá em Atos 1:8. Então, martíria fala de testemunho de vida e caráter da igreja. A proclamação, ela é reforçada e autenticada pelo testemunho. Depois, então, vem etnesim. Etnesim quer dizer todas as etnias e grupos linguísticos. Então, a proclamação e o testemunho de Jesus, dessa revelação que nós temos, precisa ser levada para todas as etnias e todos os grupos linguísticos. E o efeito disso é o telos, que é o fim, a volta de Jesus. Jesus disse, quando esse evangelho for anunciado até os confins da terra, então virá o fim. Então, o fim depende desse anúncio, dessa proclamação e desse testemunho a todos os povos. A conclusão que nós chegamos disso é, o fim depende da proclamação inteligível a todas as etnias. Os três perigos da contextualização, só relembrando, o perigo político, qual é a ação nesse perigo? O imperialismo cultural, impor a cultura do missionário, roupas, arquiteturas, gestos sobre o povo, e o resultado disso é o evangelho rejeitado como algo
e estrangeiro. O perigo pragmático, a metodologia acima da teologia, foca-se apenas no o que funciona em vez de o que é verdade. E aí está um grande perigo. O resultado é um crescimento numérico, mas com heresia teológica, ou seja, não são pessoas convertidas, não são pessoas que têm verdadeiro conhecimento da verdade e do evangelho e da revelação de Deus. Terceiro perigo é o perigo sociológico, que é o humanismo. As necessidades humanas e sociais ditam a mensagem ignorando o pecado. E esse eu creio que é o perigo que nós temos visto aí tomando conta de tudo, porque o homem está no centro, as necessidades humanas precisam ser satisfeitas, tudo tem que ser feito com esse alvo, a mensagem tem que ser para agradar essas necessidades humanas. Então, é uma coisa que está muito evidente hoje em dia. Resultado, um evangelho social sem redenção. O resultado do erro, sincretismo, que nós já vimos bastante, que é a mistura da fé com dogmas não cristãos, a mensagem é substituída e a missão reduzida a uma presença, e o nominalismo, que é o cristianismo cultural sem regeneração, uma religiosidade vazia e sem significado real. E o que vai acontecer é que no momento que as coisas apertam, complicam, as pessoas vão revelar o que realmente está no coração delas. E aí não é a hora que a gente vê muita gente abandonando a fé, ou como alguns dizem, se desviando. Muitas vezes os que estão se desviando, na verdade, eles só estão revelando o que eles sempre foram, eles nunca foram salvos, eles nunca foram regenerados, eles nunca conheceram a verdade do evangelho realmente, eles nunca entenderam a revelação de Deus, eles nunca tiveram um encontro com a cruz. O que se precisa é a contextualização bíblica. E quando se fala de contextualização bíblica, nós precisamos lembrar que nem tudo que é funcional é bíblico. Nem tudo que funciona, nem tudo que dá certo é bíblico. Então, a gente precisa pensar muito bem e ver muito bem se nossas ações de pregação do evangelho, em qualquer lugar e em qualquer contexto, de fato, estão respeitando o que é bíblico. E para que seja bíblico, é preciso que haja união da teologia e da missiologia. O que é a teologia? A teologia define o conteúdo e a verdade. O que é a missiologia? A missiologia define o propósito e a comunicação. Então, eu tenho a teologia, que é o conteúdo que eu preciso levar, a verdade que eu preciso levar. E eu tenho a missiologia, que estabelece o meu propósito e a comunicação dessa verdade teológica que eu tenho. Se houver uma contextualização sem teologia, se houver uma contextualização teológica sem a missiologia, vai haver teoria sem propósito. E se houver uma contextualização missiológica, mas sem teologia, a prática, o resultado será uma prática sem alicerce, ou seja, relativismo. Então, nós já podemos entender aqui e perceber que é impossível uma boa contextualização se eu não considero a teologia e se eu não considero a missiologia. As duas não caminham separadas. Eu não posso fazer isso negando a teologia ou não dando importância para a teologia, o que infelizmente muitos fazem. Tem uma certa aversão à teologia e querem fazer as coisas do seu jeito. Não adianta querer fazer e comunicar a verdade se eu não estou seguro, eu não conheço o conteúdo dessa verdade. Então eu preciso de teologia e eu preciso de missiologia. Teologia é o conteúdo, missiologia é como eu vou fazer. Então, elas são disciplinas complementares. A teologia fundamenta a mensagem, a missiologia dirige os teólogos para o plano redentivo de Deus. Então, é impossível separar essas duas se nós queremos fazer uma contextualização realmente bíblica para qualquer povo. O modelo paulino, que nós também já estudamos bastante em várias aulas,
uma única mensagem e 3 públicos diferentes. Paulo nunca mudou a verdade, apenas a abordagem, ou seja, a forma como ele abordava. Em Atos 9, nós vamos ver Paulo tratando com os judeus na sinagoga. Então, como que ele fazia isso quando ele tratava diretamente com judeus na sinagoga? Em Atos 13, nós vamos ver Paulo falando num público misto. Havia judeus e haviam tementes a Deus. Quem eram os tementes a Deus? Tementes a Deus eram gentios que não haviam se convertido ao judaísmo, não seguiam o judaísmo, mas criam no Antigo Testamento, criam nas promessas de Deus e temiam a Deus. Em Atos 17, nós vamos ver Paulo falando simplesmente ou totalmente, exclusivamente para pagãos em Atenas, que não tinham nenhuma base bíblica, não conheciam nada da revelação de Deus. Então, em Atos 9, Paulo fala para quem conhecia profundamente as Escrituras. Em Atos 13, Paulo fala, para quem conhecia as Escrituras e para quem não conhecia muito, tinha uma noção, tinha uma base, mas não tinha conhecimento profundo. E em Atos 17, Paulo fala para alguém, ou para algumas pessoas que não tinham nenhum conhecimento das verdades bíblicas, nenhuma base bíblica. A estratégia de Paulo demonstra a contextualização sem comprometer a essência do evangelho, adaptando a linguagem para diferentes audiências. E aí a gente vai ver agora, então, como que eu posso abordar cada uma dessas audiências diferentes, sem fugir da verdade bíblica. Uma abordagem diferente com uma única verdade. Então, vamos ver aqui Atos 9, 13. O contexto era a sinagoga e haviam os ouvintes que conheciam a lei e os profetas. E aí nós temos que lembrar que Atos 9 eram somente judeus e Atos 13 eram judeus e tementes a Deus. Qual era a abordagem? O uso das escrituras para provar que Jesus é o Messias. O uso da história de Israel, Êxodo e Davi. E por que Paulo podia usar as escrituras para provar que Jesus era o Messias e podia usar a história de Israel? Porque eles conheciam. Não era algo desconhecido, indiferente, estranho para eles. Era algo que eles entendiam, eles tinham uma noção. A conexão principal aqui era o Deus da promessa. Então, qual foi o argumento que Paulo usou para falar para essas duas audiências? O Deus da promessa. Haviam promessas que Deus havia feito desde o princípio, e agora Paulo puxa essas promessas, traz essas promessas para mostrar que em Jesus essas promessas se cumpriram e que as pessoas agora precisavam se arrepender e crer em Jesus. Então, qual é a lição que nós tiramos aí dessa estratégia de Paulo? Quando a cultura tem base bíblica, construa sobre a revelação anterior. Então, se nós formos para qualquer lugar do mundo onde o cristianismo já seja conhecido, ou onde as pessoas já têm uma noção bíblica, da história bíblica, nós podemos iniciar a pregação ou construir a nossa pregação, o nosso anúncio deste evangelho a partir da revelação que aquelas pessoas já têm, porque elas já têm um conhecimento da Bíblia. Quando a audiência é pagã, como no caso de Atos 17, nós já sabemos que o contexto é o Areópago, havia um enorme politeísmo e eles não tinham nenhuma base bíblica. A base deles eram as filosofias gregas, os poetas gregos. Qual foi a abordagem que Paulo utilizou? Ele não citou Moisés, mas ele citou os poetas locais. Ele começou com o Deus desconhecido e a natureza, e o ponto de virada foi a ressurreição e o juízo. A conexão principal aqui é o Deus da criação. Então, como eles não conheciam o Deus da promessa, não adiantava nada Paulo falar, olha, Deus prometeu um Salvador, etc, etc. Ele partiu da onde? Do Deus da criação. Do Deus que criou todas as coisas. Então, observe como que o ponto de partida é diferente para chegar no mesmo objetivo, que é anunciar
o arrependimento necessário, o juízo de Deus e a salvação conquistada por Jesus. Qual é a lição que nós tiramos aqui? Quando não há Bíblia aqui no sentido de conhecimento bíblico anterior, construa sobre a criação e a soberania de Deus. Então, aqui nós temos duas dicas importantíssimas de como nós podemos fazer essa contextualização na prática, quando estivermos em qualquer lugar. Se as pessoas já têm um conhecimento bíblico, eu posso partir desse conhecimento que elas já têm para anunciar a verdade. Se as pessoas não têm nenhum conhecimento bíblico, nenhuma noção da Bíblia, e nem do Deus da Bíblia, e nem de nada que a Bíblia fala, então eu parto do Deus da criação, do Criador de todas as coisas. Os princípios de comunicação de Paulo a fidelidade, jamais diluir o conteúdo. Paulo pregou a ressurreição, mesmo sendo escândalo para os gregos. E aí a gente precisa estar consciente, como nós já mencionamos em outras aulas, que haverá momentos que a cultura precisa ser confrontada. E essa confrontação gera escândalo, gera resistência às vezes, gera confusão às vezes. Mas eu preciso me manter fiel ao conteúdo. Outro princípio de comunicação de Paulo é a sensibilidade. O público define a forma de abordagem. Como nós já vimos, se conhecem a Bíblia, eu parto do que eles conhecem da Bíblia. Promessas, profecias, as coisas que estão na Bíblia. Se não tem conhecimento da Bíblia, eu parto da criação. Pontos culturais. Usar símbolos locais. Exemplo, Deus desconhecido, como pontes e não como fins. Isso nós vimos também bastante, que nós precisamos descobrir essas pontes culturais que estão dentro de todas as culturas e que nos ajudam, então, a levar essa mensagem do Evangelho de uma forma que as culturas vão entender, de uma forma que se torne inteligível, compreensível para qualquer cultura. Outro princípio da comunicação de Paulo era o alvo. O objetivo não é apenas comunicar, mas levar ao arrependimento e conversão. Então, Paulo era intencional na sua pregação. Ele não estava ali simplesmente para fazer um discurso, para que as pessoas soubessem que ele tinha um outro conhecimento, para que eles soubessem que havia um Deus que salvava. Não. Paulo pregou com o objetivo claro de levá-los ao arrependimento e à conversão. E esse deve ser o nosso objetivo também, sempre, quando vamos pregar o Evangelho em qualquer lugar, em qualquer cultura e em qualquer circunstância. Tudo que eu falar e fizer deve ter como alvo, como objetivo, como propósito, que as pessoas cheguem ao arrependimento e se convertam a Jesus. Porque se não acontecer isso, a nossa pregação é vã. Se não houver arrependimento e conversão, nós estamos fazendo o quê? Perdendo tempo. Então, nós precisamos ser intencionais. E Paulo, quando pregava, ele sabia que o alvo era esse. Ele tinha plena certeza de que não era ele quem convencia, mas o propósito dele era que a comunicação dele, a pregação dele, o anúncio dele gerasse isso, arrependimento e conversão. E não conformismo, ou admiração, ou concordância, não. O Evangelho deve explicar a cultura, e não a cultura explicar o Evangelho. E isso pode parecer fácil de dizer, mas isso na prática às vezes é difícil. Como é que o Evangelho vai explicar a cultura e não a cultura explicar o Evangelho? Então eu preciso perceber as coisas que existem na cultura e com o contexto bíblico, com a verdade bíblica, explicar esses eventos culturais, essas crenças culturais, e dessa forma eu vou estar, obviamente, confrontando e mostrando também a verdade. Decodificando a cultura, a analogia médica. A visão do Ocidente, interessante é que quando se vai no médico,
Você vai no médico, o médico pergunta o que você está sentindo, etc, etc. E a pergunta sempre é como nós tratamos isso? Estou com dor de barriga, como eu trato a dor de barriga? Estou com dor de cabeça, como eu trato a dor de cabeça? Estou com qualquer problema de saúde, no nosso mundo ocidental, a pergunta sempre é como tratar isso? Como resolver esse problema? O foco é simplesmente científico e metodológico. Quando nós partimos para a visão africana ou animista, a pergunta não é como, a pergunta é por quê. Por que ele ficou doente? Quem causou isso? E aí o foco é espiritual e causal. Então, como nós já sabemos, geralmente a crença africana e de qualquer povo animista é que as doenças ou os problemas ou qualquer coisa sempre tem uma origem. E para que aquilo seja resolvido, eu preciso descobrir a causa daquilo, a origem daquilo. E aí a gente vê por que tantos sacrifícios, tantos medos e tanto isso e tanto aquilo, porque a causa sempre é espiritual e aí tem que tratar de abrandar, de amenizar a ira dos deuses ou dos espíritos. Então, qual é o insight aqui quando se trata desse tema? Para ser relevante, o Evangelho precisa responder às perguntas que a cultura está realmente fazendo. Então, se no Ocidente, geralmente a pergunta é como tratamos isso, o Evangelho deve procurar responder essa pergunta, como? Quando nós estamos em uma outra visão, que seria, no caso, a visão oriental, africana, animista, que a pergunta é por quê, o Evangelho precisa responder a essa pergunta. Por que você tem medo? Por que você não tem paz? Por que isso, aquilo e aquilo outro? Então, a resposta do Evangelho é ao porquê. No Ocidente, a resposta é para o como. Agora, como eu vou fazer o teste de validade? 3 perguntas para diagnosticar a profundidade do Evangelho. Se realmente eu estou fazendo uma contextualização correta e eficiente do Evangelho. Então, para fazer esse teste, o primeiro ponto é a relevância. Eles percebem o Evangelho como uma mensagem relevante para o seu próprio universo? É a primeira pergunta que eu preciso fazer para mim mesmo quando eu estou pregando o Evangelho. O que eu estou pregando, o Evangelho anunciado, está sendo relevante, importante, útil, necessário para o universo deles, para o mundo deles, para a compreensão deles, para as crenças dele. Segundo, compreensão. Eles entendem os princípios cristãos dentro da sua própria cosmovisão? Então, se o evangelho é relevante, ele precisa estar sendo compreendido bem. E se supõe que, se aquela cultura considera o evangelho relevante, é porque ela já está tendo uma compreensão. Mas eu preciso validar isso, eu preciso entender e ver se realmente aquela cultura está entendendo os princípios cristãos dentro da sua própria cosmovisão. E aqui eu diria não os princípios cristãos, porque princípio cristão, de repente, pode abrir uma possibilidade de que eu posso colocar o que eu creio. Os princípios bíblicos. Estão entendendo os princípios bíblicos dentro da sua própria cosmovisão? E o terceiro, então, é a aplicação. Eles aplicam o evangelho aos seus conflitos diários de vida? Se isso acontece, se essas 3 perguntas estão presentes, então a gente pode dizer que o evangelho realmente está cumprindo o seu papel naquela cultura. O alvo é o senhorio de Cristo como fator determinante da vida. Sempre quando eu prego o evangelho, as pessoas precisam se converter e precisam entender claramente isso. Quem é o Senhor da minha vida? É Cristo.
E o senhorio de Cristo é o fator determinante da vida, de tudo que eu vou fazer. O conteúdo inegociável. Aqui nós temos alguns pontos, alguns aspectos que, quando eu vou anunciar o evangelho, eu não posso esquecer de jeito nenhum. O núcleo. Os métodos são diferentes, as formas como se apresenta são diversas, mas esse conteúdo precisa estar presente, não importa qual seja o método que a pessoa vai usar para anunciar o evangelho e fazer essa contextualização. Primeiro, anunciar e fazer conhecido que Deus é o Deus criador e soberano, o único Deus verdadeiro. Eu não estou falando de qualquer Deus, eu não estou anunciando mais um Deus, eu estou anunciando o único Deus verdadeiro, o que criou todas as coisas e que é soberano e que governa o mundo sempre, desde sempre e para sempre. O outro assunto que eu não posso deixar de falar de forma nenhuma é a questão do pecado. Eu preciso anunciar o pecado, que é a fonte de separação entre o homem e Deus. Por que que a maioria das pessoas não conhecem esse Deus criador, soberano, verdadeiro, único Deus? Por causa do pecado. O pecado faz separação. O pecado ofende a Deus. O pecado é uma transgressão contra os princípios de Deus. Então, eu preciso deixar bem claro para as pessoas que não são, que a forma como as pessoas vivem separa elas de Deus. O pecado existe, é uma realidade, e essa separação de Deus, esse vazio que o homem procura preencher, esse próprio contexto cultural que eles vivem, tentando satisfazer divindades e encontrar uma paz ou um descanso eterno, reflete como eles estão errados e como eles precisam do Deus verdadeiro. A solução do pecado, que não pode faltar de jeito nenhum, é Jesus. Jesus e a cruz. Cruz e ressurreição como único plano de redenção. Não existe outro meio de salvação. Não são as boas obras, não é se batizar, não é se tornar membro de uma igreja, não é oferecer sacrifícios, não é uma série de coisas que as pessoas pensam por aí. O único meio de salvação é através de Jesus. E Jesus veio justamente porque nada que o homem fizesse podia resolver esse problema da separação do homem com Deus, podia resolver esse problema de pecado. E Jesus, então, faz a ponte que separa o homem de Deus. Então, não pode faltar de forma nenhuma no anúncio desta mensagem a pessoa de Jesus e a obra de Jesus. Esse é o ponto principal. E depois, então, o Espírito Santo, que é o guia da igreja e o cumprimento da promessa. Jesus vem habitar em nós, Deus habita em nós através do Espírito Santo. E nós agora não estamos mais sozinhos e temos o Espírito Santo que vai nos ajudar agora a viver longe do pecado, vencendo o pecado para não ofender mais a Deus. Então, a palavra define o homem e não o contrário. Esse é o conteúdo inegociável. A conclusão é templos de cimento ou culturas de barro. Evitar exportar nossa cultura, ternos, órgãos, arquitetura, apresentar Jesus não como um estrangeiro, mas como Senhor da história deles. O alvo, uma igreja que adora a Deus com seus próprios critérios de beleza e verdade, lavados pela palavra, certo? Então, eu quero destacar aqui esse ponto, apresentar Jesus não como um estrangeiro, mas como Senhor da história deles. A palavra de Deus é verdadeira, fomentadora de justiça e comunicável ao coração de todo homem em qualquer cultura. E aqui nós temos as referências. Finalizamos aqui esta aula, vou deixar de compartilhar. E vamos ver se há alguma pergunta, alguma dúvida, Cristina. Não parou a gravação.